Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero abordar alguns tópicos sobre o cultivo em vaso de barro. E será que é possível recuperar uma Phalaenopsis desidratada? Se você está passando no canal pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever, porque aqui cada vídeo eu deixo dicas para vocês que estão iniciando no cultivo das orquídeas. Eu separei pelo menos 4 cultivos diferentes para estar abordando esse tema com vocês hoje e falando francamente sobre a desidratação das Phalaenopsis, o que causa a desidratação, né, gente? Então eu vou começar por esse cultivo aqui, que é um cultivo em vaso de barro no chip de coco. Olha só que cultivo mais lindo. O que levaria uma planta a desidratar nesse cultivo? Vaso de barro e chip de coco. Gente, vejam bem, o vaso de barro, ele rouba toda a rega que você dá para essa planta. Isso é um fato. Então, veja bem, você sempre vai ter que colocar um substrato aqui que retém mais umidade. Se você não usar um substrato que retém um pouquinho mais de umidade nos vasos de barro, você sempre vai ficar vendo as suas plantas, vez ou outra, desidratada. Se você não tem aquele tempo de fazer a rega suficiente, muitas regiões é preciso fazer de manhã e tarde, né, no vaso de barro. Se está um substrato inerte, olha, é de manhã e tarde a rega. Aqui eu tenho esse cultivo, que é no chip de coco com o plug. Eu não tirei o plug dessa planta, essa planta está com o plug. Então o que acontece? O plug segura um pouco de umidade para ela. Aqui nós colocamos, acho que a metade de isopor, se eu não me engano, e mais da metade de chip de coco. Então esse substrato aqui, o chip de coco, segura um pouco da umidade para manter essa planta hidratada. Por que que o vegetal dela começa a desidratar? Pode ser sim o fato de faltar rega para ela, mas também pode ser a falta de raízes. Muitas vezes você tem uma planta que você colocou no vaso de barro. A casca de pinos, ela engana muitas pessoas, que por cima está esturricado, muito seco, mas lá dentro ela fica totalmente encharcada e muitas vezes cria aquele mofo que faz muito mal e acaba apodrecendo a raiz das suas Phalaenopsis, e elas estão totalmente sem raízes lá dentro, fica uma planta sem vida e você nunca sabe o que a sua planta tem. É um mistério, você nunca sabe. Daí quando você arranca ela do vaso, você vê que aquela planta não tem raiz nenhuma e aí não tem mesmo como manter o vegetal hidratado, porque as Phalaenopsis, elas absorvem água e nutrientes totalmente pelas raízes, todas as orquídeas, né, gente? Então não tem como o vegetal ficar durinho. Você vai ver sim, como diz as meninas no grupo, o vegetal mole, caído, né, que é desidratado. Esse aqui é um dos meus cultivos favoritos. Esse aqui é uma semi-hidroponia, uma cavalona, pensa que bicho é grande. É uma semi-hidroponia em vaso de barro. Olha só o substrato, caquinhos de tijolo, porém, vocês estão vendo aí um monte de esfagno por cima? Então, o que mantém também por cima é o esfagno. E a reserva de água, vou mostrar para vocês onde que é a reserva de água. A reserva de água é aqui, ó, onde eu fiz o furinho. Ó, tá vendo esse furinho? Ela fica com 3 dedos, olha lá abaixo, tá vendo? Então, ela é uma semi-hidroponia. Então, essa reserva de água e esse esfagno aqui acima é que mantém essa planta muito linda, muito hidratada. É uma planta que cresce muito. Gente, a semi-hidroponia, ela faz as plantas desenvolver muito. As plantas, a maioria das plantas de semi-hidroponia, elas ficam gigantes, gente. Porque a Phalaenopsis, ela tem essa necessidade de muita umidade mesmo. Já é desse gênero. Elas amam e elas precisam dessa umidade no ambiente. Olha só, gente. Olha quantas raízes na parede desse vaso. Olha para vocês verem. Vocês imaginam a quantidade de raiz que tem lá nesse reservatório, né? Aqui, ó. Tá vendo? Gente, essa planta aqui é magnífica. Só o vegetal dela, gente, já é um show. Eu sou apaixonada nessa planta. Aqui eu tenho essa planta que nós colocamos no cultivo sanduíche
Depois de uma podridão de caule que ela teve, nós cicatrizamos o caule. E olha só essas raízes, que coisa mais linda. Gente, essa planta está belíssima, belíssima. Vocês sempre vão ver o vegetal da minha Phalaenopsis toda pintadinha de branca. Eu uso enxofre semanal, porque aqui eu tenho constante ataque de ácaro. Então, assim, não vejo necessidade de eu ficar limpando as folhas delas, porque aí eu tiro toda a proteção delas. Deixa aí, o enxofre não vai fazer mal, não. Isso é só uma estética, limpar é só uma estética. É outro cultivo que dá muito certo no vaso de barro e não vai deixar a sua Phalaenopsis desidratar. O cultivo sanduíche, ele é basicamente por camadas, né, de esfagno e pedra. Então, assim, mantém aquela umidade correta para essas plantas se desenvolver e não desidratar. Hoje eu vou deixar pelo menos 2 truquezinhos para vocês que querem recuperar as folhas das suas Phalaenopsis que estão desidratadas. Porém, já quero dizer um fator. Se a sua Phalaenopsis estiver sem raízes, vai ficar difícil recuperar essa desidratação. Você vai primeiro ter que ajudar ela a emitir um novo enraizamento, usar uma técnica, né, para depois você ver ela bonita. Isso é um fato. Phalaenopsis sem raiz ela vai desidratar, porque a Phalaenopsis ela não tem aquele rizoma onde que armazena água, ela só tem as folhas para armazenar água, então o vegetal vai decair mesmo, isso é super normal. Mas se você está com uma planta, ela está no vaso, bonita, enraizada e só o vegetal está decaído, isso quer dizer que a sua planta está competindo com o ambiente, ela está sem umidade no ambiente, ela está tentando absorver o que não tem, entendeu? Então você vai ter que fazer esses truquezinhos para dar essa umidade ambiente para elas. Eu vou mostrar a seguir agora para vocês como eu faço se acontecer, né, de eu ter uma planta muito enraizada e ela desidratar o vegetal, e é basicamente isso que eu faço e dá muito certo. Olha só, gente, eu não tenho nenhuma planta desidratada, mas eu vou fazer uma simulação aqui para vocês como se essa planta estivesse desidratada. Esse é nosso último replante que fizemos, vocês já estão vendo aí, ó, bifurcações de raízes, aqui também. Então veja bem, se essa planta estivesse desidratada, eu colocaria essas plantas aí para hidratar, deixaria elas passar a noite, umas 12 horas, no outro dia cedo eu tiraria, deixava elas correr um pouco e à noite eu colocaria de novo. Sempre à noite eu deixaria umas 3 vezes seguida, até ver essa planta dar uma erguida na crista. Eu falo uma erguida na crista, tipo assim, as folhas ficar novamente firmes, durinhas. Porque aqui, além da rega, ela vai receber essa umidade ambiente de baixo que está faltando no momento para elas, entendeu? Então esse é um dos truques que recupera muito rápido sua Phalaenopsis. Só que tem que fazer certinho, gente. E esse aqui é outro truque que eu uso para recuperar a Phalaenopsis desidratada que não tem raiz nenhuma. Essa não tem raiz nenhuma. Agora está vindo nosso primeiro resultado aí, ó. Eu mantenho, né, as folhas decaídas, né, que eu já comprei essa planta para recuperar mesmo dessa forma. E olha só aqui, ó, vejam bem, tá? Já tá surgindo os primeiros sinais. Então logo essa planta vai vir folhinhas novas, bem saudáveis. Veja bem, essa água que eu coloquei aqui, ó, nos copinhos, mantém ela hidratada, entenderam, gente? Tanto que mantém ela hidratada, que ela já tá vindo um novo enraizamento. Essa planta, ela já chegou com podridão de caule pra mim, né? E não tem raiz nenhuma. Por que que eu mantenho ela dentro do vaso? Porque o que tá dentro do vaso não importa, gente. Não importa o que tá dentro do vaso, o que importa é o que vai vir. Você tem que cuidar do caule e cuidar da parte vegetativa, né? Para que venha um novo enraizamento. Não se preocupe o que está para baixo, gente. Só coloque as pedras para fixar ela e esquece para baixo. É só não ficar fazendo rega. Se você não fizer rega, manter somente assim, eu te garanto que você vai ver raízes novas com certeza. Com esta planta aqui, também quero esclarecer o seguinte. Algumas plantas, elas não voltam ao estágio original como elas eram, com folhas durinhas. Essa aqui é uma planta que passou pela técnica do varal, por decapitação. Essas últimas folhas aqui, ó,
ficaram assim, não voltou mais. É uma planta que está bem enraizada, está bem bonita, só que não voltou as folhas ficar mais durinha. Muitas vezes a seiva do tecido foliar é tão esgotado que não volta mais ao estágio original, tá bom, gente? Isso é um fator. Eu espero que o vídeo de hoje foi útil para alguém. Então não esqueçam do like, gente. Se não for inscrito, já se inscrevam. E fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.